6 ao 12. Eu sei que você acabou de se assentar, mas em reverência à palavra do Senhor. O texto diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se separou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde mais pessoas estavam congregadas e oravam. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, este texto aqui está contando um trecho, um pedaço, uma parte da história do início da igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias caminhando aqui, e depois ele falou: é preciso que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, Jesus foi levado, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e a igreja do Senhor Jesus Cristo começou ali. Então a igreja do Senhor tem a sua origem nos discípulos, nos apóstolos, Pedro, Tiago, João, Mateus e os demais, e também alguns que caminhavam com o Senhor, seus discípulos, alguns diáconos. E a igreja do Senhor começa a se expandir. E quando Pedro, ele como o líder maior naquele momento, ele começa a anunciar ao Senhor Jesus, não apenas ele, mas os demais apóstolos, os discípulos, os diáconos, eles começam a anunciar a Jesus aonde eles iam. E não de uma maneira simples, de uma maneira qualquer, mas eles estavam revestidos do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, eles estavam cheios do Espírito. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Segunda pregação, a igreja já passou de 3 para 5 mil membros. Pregação poderosa. Mas a pregação não era apenas de palavras, mas de ações. Os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam. A palavra do Senhor diz que de todas as regiões afluíam multidões, para que nem precisava Pedro tocar, mas colocavam as pessoas deitadas no chão, para que se a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos, eles eram curados. Então este era o ambiente que nós estamos lendo aqui. Pedro não estava criticando o governo romano, Pedro não estava criticando as autoridades judaicas, Pedro não estava combatendo o judaísmo, Pedro apenas estava falando de Jesus, Pedro apenas estava socorrendo as pessoas que estavam em grande necessidade. Agora imagine você chorando a morte de um parente, de um pai, de um irmão, de um filho, está chorando ali no caixão, de repente Pedro chega e olha e fala: não vou deixar essa situação. Ele coloca a mão sobre o morto, e o morto
ressuscita. E todo aquele momento de comoção, de dor, de desespero, agora é transformado em alegria. Então este era um ambiente que envolvia a igreja primitiva. Este era o mover natural da igreja primitiva. Este era o ambiente. Então Pedro não estava fazendo nada de errado, apenas estava anunciando Jesus e curando as pessoas. Quando Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e tinha ali na Porta Formosa colocado um paralítico para pedir esmolas, e Pedro, fitando os olhos deles, diz assim: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus, anda. E aquele homem que jamais pudera, quase 40 anos, que não podia andar, agora ele salta e entra no templo saltando e glorificando ao Senhor. Eles queriam prender Pedro, eles queriam açoitar a Pedro, mas eles estavam com medo da multidão, porque as multidões estavam vendo que Deus era com aqueles homens. No entanto, aqui no capítulo 12, Herodes manda prender Tiago e mata Tiago, e manda prender a Pedro com a intenção de matar a Pedro também. Então nós lemos aqui, acabamos de ler, que o próprio Pedro diz assim: o Senhor me livrou das mãos de Herodes e da expectativa do povo judaico. A morte dos cristãos era um circo. A morte dos cristãos era um momento de delírio das pessoas. As pessoas gostavam de ver os crentes, os cristãos, sendo açoitados, sendo apedrejados, sendo crucificados, sendo cerrados ao meio. Era o prazer da multidão. Mas os crentes não estavam fazendo nada, absolutamente nada de errado. Qual é a primeira lição que nós aprendemos neste texto? Nem sempre as coisas sairão ou acontecerão do jeito que a gente planejou. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas vão pelo caminho que a gente quer que vá. Nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer que aconteça, mesmo a gente estando certinho. Como diz o ditado, mesmo a gente andando na linha. A vida de Pedro não tinha nada de errado, nem com ele mesmo, nem com a sociedade, nem com as autoridades, nem diante de Deus, mas ele estava preso. E o destino de Pedro era a morte. Ele seria decapitado. A espada seria passada no seu pescoço. Ele seria morto. E nada de errado havia feito. Não havia levantado nenhum grupo contra nada, contra autoridades, contra o Império Romano, nada. Ele estava simplesmente fazendo o bem. Simplesmente estava socorrendo as pessoas. E muitas vezes nós entramos em crises espirituais. Muitas vezes nós entramos em crise de fé, porque a gente está ouvindo a voz de Deus, porque estamos obedecendo a voz de Deus, porque estamos seguindo a orientação de Deus, porque estamos dando crédito à voz de Deus, mas assim mesmo as coisas não acontecem do jeito que a gente havia pensado. As coisas não saem do jeito que a gente havia planejado, mesmo estando em obediência a Deus e as suas instruções para a nossa vida. E é neste momento que muitos crentes, muitos cristãos, eles entram numa crise de fé, entram numa crise espiritual, começam a fazer uma análise do ponto de vista deles mesmos. O grande erro do ser humano é analisar a vida do seu próprio ponto de vista, do seu próprio prisma, da sua própria perspectiva.
Quando as coisas acontecem do jeito que a gente não havia planejado, ou quando não chega quando esperávamos que chegaria, ou quando chega aquilo que nós não queríamos que chegasse, nós entramos em crise espiritual, porque nós começamos a analisar o problema, a situação, a dificuldade, a tempestade, o vento forte do nosso próprio ponto de vista. Então a gente se coloca no centro da história, a gente se coloca no centro do problema, a gente se coloca no centro e começa a analisar, mas puxa, Deus falou assim comigo, eu acreditei, Deus prometeu isso na minha vida e eu criei, Deus pediu isto e eu estou andando em obediência, Ele pediu para eu abandonar, eu abandonei, Ele pediu para mudar as minhas práticas, eu mudei as minhas práticas, Ele pediu para que eu mudasse as minhas amizades e eu mudei. E a pessoa começa a fazer análise mais do ponto de vista dela. E aí começa uma guerra entre o eu e Deus. E geralmente a gente não coloca a culpa em nós. E no caso de Pedro nem precisaria, porque Pedro não havia feito nada de errado. Aí começa, será que Deus existe? Será que Deus se importa comigo? Se existe, será que Ele interfere mesmo na nossa vida? Será que o que Ele falou era Ele mesmo falando comigo? Será que Deus me ama? Será que realmente Deus se importa com a minha história? E aí começam os questionamentos. E esses questionamentos nunca são para melhor. Esses questionamentos sempre nos levam ou nos levarão para uma condição espiritual pior. É aí que pessoas abandonam a caminhada, é aí que as pessoas se desviam, é aí que as pessoas deixam de acreditar em Deus, é aí que as pessoas abandonam o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Porque nem sempre, mesmo estando certo, as coisas chegarão no tempo que a gente quer, as coisas acontecerão do jeito que a gente quer que aconteça, mas Deus continua no seu lugar, sendo Deus, e as suas promessas continuam válidas, o seu propósito permanece em pé. Ele diz, eu vou estabelecer o meu propósito e farei toda a minha vontade. Então, se você está passando por alguma crise, se você está passando por alguma noite escura, se você está atravessando densas e tenebrosas trevas, quem sabe se o barco da sua existência está sendo varrido de um lado para o outro, lançado daqui para lá, pelos ventos, pela tempestade, pela fúria do mar, não desanime, não volte atrás, não deixe de crer em Deus, não deixe de continuar confiando que as promessas de Deus são verdadeiras para a sua vida. Nós devemos adotar a postura de Pedro. Veja que coisa extraordinária. O texto diz que Pedro estava dormindo num sono profundo. Tanto é que o anjo toca do lado dele e fala, levanta aí. E ele acha que era um sonho. Ele acha que era uma visão. Pedro estava dormindo tranquilamente. Agora vamos fazer um exercício aqui. Vamos nos colocar no lugar de Pedro. Se hoje você estivesse preso, sabendo que amanhã o seu pescoço seria cortado por uma espada e seria o seu último dia de vida, a sua última noite de existência, você ia dormir esta noite? Você ia pegar no sono? Você ia dormir tranquilamente dizendo, amanhã eu vou morrer, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Se chegou o meu tempo, eu vou dormir. Pedro dormia profunda e tranquilamente na noite que antecedia a sua morte. Segunda lição que nós aprendemos, confiança total em Deus. O que Pedro fez?
que Pedro pensou? O que Pedro raciocinou? O que Pedro estabeleceu na sua mente, no seu coração, na sua alma, dizendo: bom, se chegou o meu tempo, eu vou me encontrar com Jesus, porque eu já estou com saudade dele. Agora, se não chegou o meu tempo, o que eu vou fazer? As minhas mãos estão amarradas, tem sentinelas do meu lado, tem uma grade aqui, tem sentinela nas grades, ali tem um portão, tem guardas lá também no portão. O que eu vou poder fazer? Nada. Se não chegou o meu tempo de morrer, de partir, é Deus quem vai fazer alguma coisa. Então o jeito é descansar no Senhor. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus sabe cuidar de nós. Hoje ainda à tarde eu estava pensando, como o ser humano é egoísta, mais do que egoísta, como o ser humano é prepotente. Ele acha que sabe melhor do que Deus. Ele acha que sabe mais do que Deus. O ser humano entra em desespero porque ele acha que Deus perdeu o controle da situação. Não, agora é impossível. Ai, agora não tem mais saída para a minha vida. Agora é o fim. Agora não tem mais solução para este problema. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele sabe cuidar de cada um de vós. Pedro dormia tranquilamente. Pedro estava dormindo quando o anjo chega para fazer uma visita. Imagine que coisa maravilhosa. Você está dormindo e desce um anjo poderoso. Toca o lado e diz assim: levanta, coloca a tua roupa, coloca a tua sandália, coloca o teu cinto, coloca a tua capa. Quem sabe Pedro falou assim: como é que eu vou fazer isso se as minhas mãos estão amarradas, as correntes caíram no chão? O anjo não ordenou, o anjo não diz assim: cadeias sejam quebradas agora. Não, o anjo nem falou em cadeia. O anjo só falou assim: se arruma, se coloca em pé, se arruma, porque a gente vai sair. Um ato de fé quebra cadeias. Um ato de fé libera as algemas. Um ato de fé quebra, expulsa tudo aquilo que nos impede de caminhar e de avançar. O anjo não falou da cadeia. Pedro não falou: como é que eu vou me arrumar? Não está vendo aqui? Não. Pedro só obedeceu uma instrução do anjo. Irmãos, quando chega a instrução de Deus na sua vida, não queira racionalizar. Deus vem e diz assim: olha, eu vou te curar. E a pessoa fica: mas como é que Deus vai me curar se o médico diz que não tem cura? Deus diz que vai resolver o meu problema financeiro, mas como? Eu continuo no mesmo emprego, com o mesmo salário. Deus diz que vai resolver o problema no meu casamento, mas como? Com o mesmo marido, com a mesma esposa? A gente começa a querer aí entender e trazer o sobrenatural para o plano natural. Muitas vezes nós deixamos de viver coisas extraordinárias porque a gente quer entender. E coisa sobrenatural a gente não entende, a gente obedece. Pedro não ficou discutindo ali, mas não está vendo aqui as minhas algemas? Como é que eu vou colocar a capa? Como é que eu vou amarrar as minhas sandálias? Anjo, não está vendo? Não. O anjo disse: levanta, ele levantou. O anjo disse: coloca a capa, ele foi lá e colocou. Amarra a sandália, ele foi lá e amarrou. E as cadeias caíram. Mas não foi só isso, o anjo disse assim: pode me seguir. Aí poderia de novo entrar a incredulidade. Aí poderia de novo entrar a questão de você tentar entender o que está acontecendo, mas esse anjo não está batendo bem da cabeça. Eu acho que a cadeia caiu porque não estava bem presa aqui, mas agora o portão está fechado. Como é que eu vou seguir o anjo?
O anjo passa pela parede, o anjo passa pelos portões de ferro. Eu não passo. Esse anjo está achando o quê? Muitas vezes você não vive coisas extraordinárias, não vive coisas sobrenaturais, porque você fica olhando para os empecilhos, para as dificuldades, e não dá ouvido, não dá crédito à instrução de Deus para a sua vida. O anjo disse assim: me segue. Pedro deu uma olhada no tamanho daquela porta de ferro, eu vou andar. E quando ele chegou perto da porta, a porta se abriu automaticamente. É interessante que os soldados estavam roncando e dormindo. Não viram a luz, não viram o anjo, não escutaram o barulho das cadeias caindo, não escutaram o barulho do portão de ferro que fazia ao se abrir, estão lá dormindo. A palavra do Senhor diz assim, que Deus é poderoso em confundir os nossos inimigos. Deus é poderoso para nos livrar de maneira extraordinária. Então Pedro começa a seguir um anjo. O primeiro portão se abre. E a gente acha que portão eletrônico aí, automático é coisa moderna. Já tem na Bíblia, né? A Bíblia diz que quando chegaram no grande portão de ferro, o portão se abriu automaticamente. O anjo não disse: portão, abra-te. Pedro não disse de novo: mas como é que eu não vou passar nesse tamanho desse portão? Pedro só estava caminhando atrás do anjo. Aleluia. Pedro não questionava, Pedro não perguntava, Pedro obedecia. Mandou andar, eu estou andando. Mandou andar, eu estou indo. Mandou sair, eu estou saindo. Mandou seguir, eu estou seguindo. Oh, aleluia! Este é o meio pelo qual o milagre extraordinário chega na nossa vida. Obediência. Porque nós estamos numa noite de milagres. Milagre não se explica. Milagre não se racionaliza. Esses tempos eu estava escutando um cara na internet dizendo assim: então Deus ele comete crimes contra o sistema monetário, porque vocês dizem aí que aparece dinheiro no banco. A pessoa racionalizando. Se Deus quiser colocar dinheiro no banco, Ele coloca, não é, Joel? Chega lá, aparece, chega para o gerente e fala: esse dinheiro não é meu. Não, é teu. Não achamos, não. Um outro aí, um padre tentando explicar a multiplicação dos pães, ele disse assim: não é que Jesus multiplicou os pães, é que todo mundo estava escondendo o seu pãozinho. Daí quando o menininho entregou o pãozinho dele, todo mundo ficou com vergonha e cada um entregou o seu pão. É tentando racionalizar o milagre. Uma vez eu estava indo aqui para a frente de Ponta Grossa ali, um pastor falou assim: eu não tenho um carro, você pode dar uma carona para mim? Eu vou pregar em tal cidade, você poderia me levar? Não levo, vamos lá. Estão subindo a serra que ele começa. Sabe, eu vou pregar sobre Jericó, a queda das muralhas de Jericó. Eu falei: que bênção, irmão. Eu vou te contar como é que aquelas muralhas caíram. Os estudiosos, os historiadores disseram que naquela época, naquele lugar, deu uma praga de formiga, e as formigas começaram a fazer as suas casas ali por baixo, e a terra ficou oca, e quando o povo começou a marchar, o formigueiro afundou, e as mulheres, vamos parar aqui o negócio. Se for para você pregar isso lá, eu faço a meia volta com o carro e vou embora. Você fica na beira do caminho, eu volto comigo. O que é isso, pastor? Eu falei: você não vai pregar isso aí lá, pelo amor de Deus. Você está querendo racionalizar o milagre? Mas como que caiu? Deus derrubou e ponto final. Se tivesse formiga, Deus dizia que ia ter formiga. Assim como teve praga no Egito, e Deus disse que tinha praga. Não tente racionalizar as coisas, senão você vai deixar de viver coisas extraordinárias. Deixa eu dar um testemunho, ela deve estar ouvindo, nos acompanhando. A irmã Isabel, ali do Bela Vista. Mateus estava lá na quarta passada, não nessa, na outra, ela deu testemunho.
Ela estava vindo aqui para a igreja, e ela abriu a carteira dela, só tinha 11 reais. Ela falou assim, eu vou levar R$1 para dar de oferta. Pegou R$1, daí estava vindo, falou, não, eu vou levar os 11, eu vou dar os 11. Pegou os 11 reais e veio. E chegou aqui no culto, eu estava falando a respeito das ofertas, e falei, embrulhe na expectativa. Não entregue por entregar a sua oferta, mas peça. Ela falou assim, Senhor, eu não vou pedir coisa específica, mas eu vou dar essa oferta aqui, vou embrulhar na expectativa, e o Senhor vai trazendo uma bênção na minha vida. E ela entregou aqui a oferta. Naquela semana, ela foi fazer compra, pegou o cartão do Vale Alimentação, do Vale Compras ali, do esposo e da filha, e ela dizia que estava aí por volta de 600, 700 reais sempre. Ela chegou para fazer a compra, deu mais de 1.100 reais. Ela falou, não sabe de onde que apareceu o dinheiro. Eu falei, tá, você deu 11 reais, Deus deu 1.100. E ela disse assim, né, Mateus? Fazia tempo que eu não sabia o que era encher um carrinho e fazer uma compra de mais de 1.100 reais. E eu fiz aquela compra bem tranquila. Ela falou assim, eu fui enchendo o carrinho. Ela não tinha visto o dinheiro ainda, né? Ela falou assim, esqueci dessa parte, né? Primeiro ela entrou no mercado, isso que foi enchendo o carrinho, bem tranquila, enchendo. E aquela paz no coração. E foi enchendo. E quando foi, na hora de pagar, eu dou um jeito. Chegou lá, tinha mais de 1.100 reais nos cartões. E ela disse que sobrou ainda dinheiro no cartão da filha. Ela falou, pastor, pode contar, pastor. Pode contar, porque foi maravilhoso o testemunho. Então veja, irmãos, Deus é maravilhoso. Quando a gente ouve uma instrução e segue a instrução, nós vivemos milagres. Então a primeira lição que nós aprendemos, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Segundo, a gente precisa continuar crendo, obedecendo as instruções. E terceira lição maravilhosa que você precisa entender é que nada resiste à oração e ao propósito. Nenhum problema resiste à oração e ao propósito. Nenhuma situação extrema resiste à oração e ao propósito. Nenhuma ordem legal resiste à oração e ao propósito. Nós lemos aqui no versículo 12, que enquanto Pedro estava preso na casa de Maria, mãe de João, havia oração. Irmãos, a oração, ela é o fio condutor do milagre na nossa vida. É através da oração que as coisas chegam até nós. Quem criou a oração não foi a igreja evangélica. Quem criou a oração não foi a igreja presbiteriana. Quem criou a oração foi o próprio Deus. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus. É através da oração que a gente conta as nossas alegrias e as nossas frustrações. É através da oração que a gente apresenta a nossa gratidão e apresenta os nossos pedidos. Deus, hoje eu estou muito alegre, muito obrigado, Senhor, eu estou com uma paz, hoje estou assim num dia maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Quem sabe você acorda meio triste no outro dia, você diz, Senhor, não está legal o dia, vamos ajeitar esse negócio, que me ajuda a ajeitar esse dia. A oração é para isso. Quando você tem tudo o que você queria, ou quando alguma coisa está faltando, quando você tem tudo, você fala, Deus, Tu és maravilhoso, obrigado. Olha, não me falta nada. Tenho emprego, tenho salário, tenho saúde, tenho família, tenho casa, tenho carro, tenho roupa, tenho comida. E quando você não tem alguma coisa dessas, você fala, Deus, estou precisando de uma casa, Senhor. Minha casa está feinha, me ajuda, Senhor. Dá um jeito aí, me dá uma direção, uma orientação. A oração é para isso. Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando, dizendo, Senhor, lembra-te de Pedro, a igreja precisa dele. Ele é poderoso nas palavras, é poderoso nas obras, e nós cremos que o tempo dele não se findou ainda. Então, Senhor, faz uma visitinha para Pedro lá. Visita aquela cadeia.
A oração é o fio condutor para coisas extraordinárias na nossa vida. Não apenas a oração, mas o propósito de Deus. Irmãos, quando você entende o propósito de Deus, a tua vida muda de nível. Por que Pedro estava tranquilo? Assim, o propósito de Deus vai ser estabelecido. Se é para eu morrer amanhã, ninguém vai me tirar dessa prisão, eu vou morrer. Mas se não for para eu morrer, não existe espada nenhuma que vai cortar o meu pescoço. Isso é propósito. Quando a gente não confia, não acredita no propósito de Deus, a gente entra em desespero. Será que é o meu fim? Será que é a minha ruína? Será que é o final da minha história? Não, Pedro estava dizendo, o propósito de Deus vai ser estabelecido. A igreja estava orando no mesmo sentido, dizendo, Senhor, se chegou o tempo do teu servo partir igual Tiago, amém, teu nome vai ser glorificado. Mas se não chegou, ó Deus, entra lá naquela cadeia e faz alguma coisa, mas não permita que a morte chegue até Pedro. Então, irmãos, veja que coisa extraordinária. Então nós entendemos, nada resiste à oração e ao propósito. Essas duas coisas você precisa ter em mente. Essas duas coisas você precisa ter afixada na sua mente. Essas duas coisas têm que estar vívidas no seu coração, dizendo, eu continuo em oração e o propósito de Deus será estabelecido na minha vida. Então essa crise financeira não vai me vencer, esta doença não vai me vencer, este problema não vai permanecer na minha vida, na minha história, esta situação vai ser resolvida porque o propósito de Deus vai prevalecer na minha vida. Nós tivemos aqui um caso que aconteceu recentemente. Nós oramos aqui no sábado, Senhor, visita o presbítero Cláudio lá na UTI. Se chegou a hora de partir, Senhor, o leva para tira ele desse sofrimento. Agora, se não chegou a hora dele, o Senhor pode tirá-lo com saúde daquele lugar. Então depois nós entendemos, eu até falei isso no culto fúnebre do presbítero Cláudio. Quando ele chegou aqui há 35 anos atrás, Deus o curou e acrescentou na vida dele 35 anos. Então veja bem, o que acontece naquele momento, há 35 anos atrás, que ele estava mal, passando mal, o Senhor, o propósito do Senhor foi estabelecido, disse, doença, sai, vai embora, ele vai viver. Então ele teve 35 anos para caminhar na vida espiritual, na vida cristã, na vida ministerial, e quando chegou o tempo dele, o Senhor o recolheu. É assim, quando nós cremos no propósito do Senhor, a nossa vida muda de nível. A gente sabe que nada vai nos derrotar, nada vai resistir na nossa vida à oração e ao propósito de Deus. Amém, irmãos? Que você possa não apenas guardar no seu coração esta palavra, mas que você possa fazer desta palavra uma prática diária na sua vida. Quando as coisas saírem do jeito que você planejou, louvado seja o nome do Senhor. Quando as coisas não saírem do jeito que você planejou, glória seja dada ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Continua orando, crendo no propósito, porque nada e ninguém resiste ao propósito de Deus e à oração. Vamos ficar em pé neste momento? Oh, aleluia. Noite de milagres. Noite de milagres. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que esteja faltando na sua vida. Eu não sei o que você está buscando do Senhor para a sua vida. Uma cura, uma bênção financeira,
uma bênção na família, uma bênção espiritual. Esta é uma noite de milagres. É uma noite de você alcançar o impossível. É noite de você chegar a lugar que jamais pensou que conseguiria chegar. É noite de você conquistar aquilo que parecia impossível aos teus olhos naturais.